Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao primeiro episódio do podcast Estudos Dizem, local onde a gente quer cultivar a ciência de uma forma leve, mas com seriedade, para que a gente possa reduzir essa distância entre o que as pessoas fazem, entre o que o mundo dos negócios fazem e o que a gente faz na vida muitas vezes e o que a ciência sabe, como diz Daniel Pink, como eu falei no episódio 0 já anteriormente. Então, aqui a gente vai desbravar esses assuntos com especialistas em suas áreas, e eu tenho uma felicidade muito grande de, nesse primeiro episódio, nesse primeiro podcast aqui, Estudos Dizem, trazer ele que é mais do que um mentor para mim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Atualmente é o meu professor orientador do mestrado que eu estou cursando. Então, essa cadeira que eu estou sentado aqui é a cadeira de host do podcast, mas também sempre vai ser a cadeira do aluno. Eu espero que você que está assistindo também sente nessa cadeira e aproveite essa jornada. Eu recomendo também você que esteja aí com papel e caneta na mão, como eu estou, sempre que possível. Óbvio que a gente sabe que tem muitas vezes que a gente escuta o podcast no carro e tudo mais, mas se você tiver a oportunidade, tenha sempre um local para anotar, porque com certeza vai sair muito aprendizado daqui. Então eu quero chamar ele aqui para esse primeiro episódio do podcast Estudos Dizem, Thiago Cavalcante Tabajara. Eu estou até com a minha cola aqui para não esquecer de nada. Ele que é CEO da Infinity Neurobusiness School, criador e coordenador do primeiro MBA em Neurobusiness do Brasil. Isso aqui é extremamente válido ressaltar. Hoje a gente vê cursos de neurociência para um lado, para o outro, né? A gente está chegando naquela fase que a gente chuta uma árvore e cai curso de neurociência, né? Mas lá atrás, né, quando não existia nada disso, ele foi o primeiro que fez uma pós-graduação, um MBA dedicado a pegar esse conhecimento da neurociência e transformar ele em aplicabilidade, em prática, para a gente colocar realmente nossas vidas dentro do mundo dos negócios. E aí surgiu o Neurobusiness. Enfim, palestrante, escritor, né? Logo mais temos novidades que vão chegar aí, eu sei. E, cara, felicidade, Tiagão, muito obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceitado esse convite para a gente falar aqui sobre o que dizem os estudos. Legal, cara. Obrigado pelo convite. Um prazer aí enorme. Fico muito feliz aí de participar da tua carreira, da tua jornada, do teu crescimento como profissional e um orgulho enorme para a gente aqui fazer parte disso. E estou muito feliz aqui, cara, da gente poder conversar, bater um papo. Acho que levar ciência para as pessoas, né? Parece que ciência é uma coisa tão distante, mas a gente faz ciência todo dia, a gente está falando de ciência todo dia, isso é útil para todo mundo. Não importa a profissão que a pessoa tenha, quanto mais a gente se apropriar da ciência, mais fácil a gente vai fazer qualquer atividade que a gente tenha, né? Com melhor qualidade, melhor performance, porque a grande questão da ciência é sair do achismo, sair do empirismo, sair daquilo que não tem comprovação para aquilo que funciona. Esse é o objetivo. Eu gosto de dizer que só existe neuro porque tem business, né? Então, quando a gente fala de estudar neurociência, é porque é para negócios. Se eu quisesse ser só um pesquisador, só falar de ciência, eu tinha seguido outro rumo, outra carreira, né? Então, que é super bacana, mas a gente é de negócios, nós somos de negócio. Então, o objetivo de estudar neurociência e a ciência como um todo é fazer com que os negócios funcionem cada vez melhor, mais lucrativo, mais rentável, com melhor performance. E disso eu acho que é o nosso objetivo aqui hoje, né? Exatamente, cara. E mais uma vez, cara, obrigado mais uma vez por estar aqui. E eu quero começar aqui, cara, esse bate-papo, essa conversa, te ouvindo um pouco sobre como o Thiago chegou na ciência para ser hoje esse, né? Até vou deixar tu falar da tua formação aí, que é, né, é extensa, dessa aí eu vou deixar para ti comentar aqui com a audiência que está te conhecendo, ou quem já te conhece, mas para se atualizar, enfim, e saber como é que tu chegou na ciência, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela estigma de que do cientista de jaleco, né? Aquele estereótipo do cara no laboratório com os tubos de ensaio, mas a gente sabe que a ciência ela é uma metodologia para chegar mais próximo da verdade, da assertividade, enfim. E eu queria te ouvir sobre como tu chegou nela. Tu primeiro foi para o mundo corporativo e depois tu descobriu que a ciência podia ser interessante e te ajudar, ou primeiro tu foi para a ciência e depois tu desbravou o mundo. Como é que foi esse caminho para o Thiago Legal. chegar nessa formação que tu tá hoje? Legal, vou tentar ser bem rápido, até para trazer, porque a história é longa, né? Mas tentar só trazer aquilo que é pertinente para agora.
Então, assim, eu comecei na área de publicidade e propaganda, então fiz, a primeira graduação lá que eu fiz foi publicidade e propaganda, e eu sempre tive essa criatividade, essa capacidade de inovar muito grande, sempre gostei muito dessa ideia de anúncios, essa ideia do design gráfico para isso. Então, eu fui diretor de arte um certo tempo em agências de propaganda, até que no interesse de tentar fazer as melhores peças gráficas, de tentar entender o melhor trabalho possível para converter, né, pensando que um anúncio precisava vender, eu acabei buscando entender mais sobre o marketing, que é a base da geração de demanda, né, que é o estudo do consumidor, é o marketing, quem gera demanda para a área comercial, né, e depois a parte de publicidade era a parte final da comunicação que já foi previamente, que é diferente muitas vezes do que as pessoas ensinam. É comum na publicidade e propaganda que o pessoal só cuidar da parte do design, da comunicação, muitas vezes desassociado com a estratégia de negócio. Então, me interessei muito pelo marketing, fui fazer a graduação de marketing e me deparei com o comportamento do consumidor. Ali eu comecei a tentar entender mais sobre o que faz um cliente comprar a marca A ou não a marca B, né? Porque tem até um conceito do marketing que a gente chama que é a matriz de atributos do produto. Então, lá no marketing se ensina que o cara, para melhorar muitas vezes um posicionamento, ele vai mexer na percepção de um atributo, que é com base em pesquisa. Então, assim, o cara vai lá, chega para o mercado, pergunta para as pessoas o que elas consideram para escolher um produto, e eles pegam aqueles atributos e depois usam para trabalhar. Por exemplo, vou comprar um celular, o que tu preza? Eu prezo duração da bateria, eu prezo tamanho da tela, capacidade de armazenamento, marca. Então, são todos atributos do produto. E na medida que as pessoas vão respondendo isso, eles vão entendendo qual é o mais importante. Então, se eu quero posicionar minha marca XPTO melhor frente à Apple, o que eu vou fazer? Eu vou mexer num atributo de maior importância. Imagina que as pessoas valorizam mais a marca. Então, ao invés de gastar comunicação para ressaltar que ele tem maior duração da bateria ou tem maior capacidade de armazenamento, eu vou usar a comunicação para ressaltar que a marca é usada por determinada pessoa famosa, alguma coisa do tipo. Essa é a base do marketing. Só que isso não me convencia, porque eu sabia que as pessoas não respondiam corretamente essas perguntas. E aí eu fui estudar mais sobre o comportamento do consumidor, comecei a me deparar com alguns conceitos de economia comportamental, e depois e aí eu descobri, né, anos depois, aí eu virei executivo comercial nessa época, porque aí eu comecei a me interessar por conversão de venda, e aí eu fui trabalhar na área comercial, comecei a trabalhar numa telecom, comecei na TIM em 2001, trabalhei um tempo na TIM, depois tive agência de propaganda, só que como comercial, e aí fui seguindo. Então, são muitos anos de área comercial, né, 18 anos de área comercial, mas lá no momento, lá em 2012, quando eu conheci o neuromarketing, o conceito de neuromarketing, foi aí que a minha vida mudou com relação a isso. Eu comecei a descobrir que a gente podia usar ciência no mercado, ciências no mundo de negócios. Que foi quando eu descobri que podia usar equipamento para tentar entender o que as pessoas responderiam sem que elas abrissem a boca. Ali mudou tudo. E mais ou menos nessa mesma época foi que eu fundei a Infinity. Então, foi muito legal, a partir daí, eu começar a entender que, não, eu posso ter uma abordagem mais assertiva, usando ciência, que ciência não precisa ser chata, aquela coisa que a gente aprendeu desde sempre. Ali mudou tudo, cara. Desde então, a gente tem estudado ciência e tem levado isso para o mundo dos negócios. Fantástico. Então, quer dizer que a tua chegada na ciência, né, tua paixão por ela começou com a neuro, então. Foi a partir do momento que tu percebeu que fazia pesquisas, as pessoas não eram sinceras, muitas vezes, aquele teste, né? Toma esse café aqui. Que nota de 0 a 10 que tu dá para ele? Aí a pessoa dizia uma nota que não era realmente ela, e depois investiam muito dinheiro em cima daquela pesquisa, entre aspas, de marketing, né? Que muitas vezes não era fidedigna porque a pessoa não estava sendo sincera
E aí tu, através da neuro, então foi quando tu É. chegou na ciência. E pro pessoal te conhecer, cara, o pessoal tá vendo o Thiago aqui e tudo mais, mas, cara, né, fala um pouco da tua formação acadêmica pro pessoal entender a tua história acadêmica também. Onde tu está nessa jornada acadêmica dentro dos teus estudos Legal. aí? Legal. Uma das coisas interessantes é que é o seguinte, eu nunca fui bem na escola, né? E por que eu não ia bem na escola? Porque eu sempre achei muito chato. Desde a primeira série, sempre achei muito chato. Eu ficava questionando, perguntava para o meu pai, perguntava para os professores, tá, mas por que a gente precisa aprender isso? Por que a gente precisa aprender Roma, né, em história? Tem tanta coisa mais interessante para aprender. Aí fica lá um ano inteiro, né? Agora minha filha está na escola, segue aprendendo sobre Roma, um ano inteiro aprendendo sobre Roma, como se Roma fosse o centro do mundo. Tem tanta coisa mais legal para aprender do que Roma, né? E o cara fica lá um tempão naquele assunto. Então eu sempre fui muito questionador, né? Isso até tem uma história que eu conto no meu livro de como é que surgiu isso. Mas esse questionamento sobre o que a gente aprendia me fazia não gostar. Então, eu não estava preocupado em se a nota ia ser boa ou ser ruim. Eu acabava fazendo o que era o mínimo possível. Isso não é muito legal de dizer, mas é real. Eu usava o limite de faltas, inclusive. Eu faltava tudo que era possível só para não ter que ir para a aula. E aí, então, meu pai permitia que eu usasse esse limite de faltas, porque ele entendia que eu tinha que aprender a tomar as minhas decisões, inclusive a consequência delas, que era rodar, e ele sabia, ele me explicava muito disso. Então, eu, desde cedo, fui ensinado a pensar, não só cumprir regras. Isso era totalmente contraditório até hoje, né? As pessoas dizem, como assim uma criança vai decidir? A criança tem uma certa capacidade de decidir. A questão é que precisa ser usado da melhor forma. Então eu sempre fui muito mal. Eu só fui começar a gostar de estudar quando eu decidi que queria fazer medicina, lá no Olha ensino só. médio. No Essa eu não segundo sabia. ano. Não sabia. Então, assim, no primeiro ano eu quase repeti, primeiro ano do ensino médio, no segundo grau na época, quase repeti. E aí depois eu digo, agora eu já sei o que eu quero, vale a pena. E eu comecei a estudar, comecei só a tirar 9 e 10, porque eu já estava me preparando para o vestibular. Aí eu via sentido em aprender, não pelo ensino, mas pelo objetivo que era passar no vestibular. Eu tentei vestibular 3 ou 4 anos, não lembro exatamente. Quando eu estava quase passando, foi que eu decidi fazer um teste vocacional para saber se era isso mesmo que eu queria. E eu descobri que tanto a parte da ciência, da medicina me interessava, quanto a parte do design gráfico, a parte da publicidade e propaganda. E aí só que eu optei em fazer publicidade e propaganda. Aí fiz vestibular, na primeira vez já passei, passei em 2 universidades, e fui para a SPM, que era o primeiro ano dela em Porto Alegre. Então, sou da primeira turma de publicidade e propaganda. E ali eu me achei. Eu lembro direitinho, dia 7 de fevereiro de 2000, primeira aula de graduação, Teoria da Comunicação, com um professor que era o primeiro dia de aula dele como professor, ele nunca tinha dado aula antes, que era o professor René Gollner, que ele vinha de Santa Maria, formado na Federal de lá, e que, por incrível que pareça, cara, ele era colega de faculdade do Maurício Refati. Olha só, Maurício Refati. Maurício Refati, que é o professor, foi meu aluno, professor aqui da Infinity, né, teu colega, tudo, depois. E ele hoje ele é diretor acadêmico da SPM, ele é abaixo do reitor só. Tá lá, Sim, fez uma legal. carreira enorme lá, o René. Então, ali eu decidi que eu queria, porque eu não acreditei, eu digo, não acredito que o cara tá lá dando aula, falando sobre esse conteúdo fantástico, e ele ainda ganha para fazer isso. Não acredito nisso. O cara ganha ainda dinheiro para bater papo de uma coisa legal. Não, eu quero ser professor. Naquela hora eu disse, eu quero ser professor. Porque isso aqui eu quero fazer pro resto da minha vida, não tenho a menor dúvida. E a partir dali eu comecei a me preparar. Só tirei 9, 10 na faculdade, porque eu adorava aquilo sem zero falta. Né? Então, mudou totalmente. Ao ponto de eu me tornar professor monitor já com 19 anos na faculdade de métodos quantitativos. Então, eu ajudava os alunos que não conseguiam ir bem em pesquisa em métodos quantitativos, ensinando eles sobre estatística para pesquisa. Então, ali já começou. Claro que isso demorou um tempão para concretizar, né? Eu só fui ser professor mesmo quando eu terminei a graduação. E aí, o professor que eu tive na graduação, que aí eu fiz a segunda graduação, que foi em marketing, né? Lá em 2010 só, que eu comecei a dar aula quando ele me deu uma oportunidade de ser professor substituto.
E aí arrebentei ali, comecei, não parei mais de dar aula. E aí foi para tudo. Né? Dei aula, inclusive, no mestrado nos Estados Unidos, dei aula em algumas instituições por aqui, e fui coordenador de curso, então muitas coisas, até que passei a me dedicar quase que exclusivamente aqui a Infinity, até pelo volume de trabalho, pelos cursos que a gente tem. Sim. E eu enxerguei que a academia, as universidades convencionais não fechavam muito comigo, né? Porque elas ainda escondiam a ciência. Elas ainda faziam com que a ciência fosse chato para pessoas comuns. Né? Então, só se interessava por ser professor ou fazer pesquisa quem realmente tinha decidido isso. E mesmo assim, o caminho era muito chato. E eu quis mudar essa história. Eu acreditava que, assim como eu, que não queria fazer pesquisa por simplesmente fazer, e sim para levar relevância para o mundo dos negócios, tinha mais pessoas assim. E aí foi assim que eu comecei a modificar as coisas, né? A criar curso, o próprio MBA em Neurobusiness foi um resultado disso. Eu digo, eu preciso levar isso para o resto das pessoas. Tentei levar para várias universidades e ninguém topou, ninguém aceitou. A própria PUC foi uma das primeiras, PUC Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras que eu levei em 2015, 2016, não topou, não quis, achou que não tinha nada a ver, que era... E levei para outras universidades. Coisa mudou uns anos depois, pelo visto. Mudou, né? Até que em 2017, um ex-professor meu tinha aberto uma faculdade, que era a Faculdade Mário Quintana, né? Que ele também era um cara que tinha ideias diferentes e decidiu chamar mais outros 2 professores e montaram a Faculdade Mário Quintana, que é a FAMAC. E ele, tão louco quanto eu, topou, vamos lançar esse negócio aí. Então, em parceria, Infinity e FAMAC, a gente lançou em 2017 o primeiro MBA em Neurobusiness do país, que não é só MBA em Neurobusiness, o primeiro em neurociência que não fosse médica. Né? Primeiro em neurociência aplicada a negócio, para que pessoas comuns pudessem aprender sobre o cérebro e usar no seu dia a dia. Primeiro, não existia absolutamente nada. Então, hoje a gente vê curso de neuromarketing, não sei o que, era zero. Não existia. Procurava no Google neuromarketing, não aparecia nada. Então, é muito legal ver esse crescimento. Né? Mas, ao mesmo tempo, o fato de eu ser pioneiro, né, ainda não foi suficiente para nos tornarmos líderes de mercado, porque a gente pega a PUC, que mesmo não tendo aceitado a minha ideia inicial, 3, 4 anos depois lançou o Neurociência e pós-graduação em comportamento neurociência e lá. comportamento, e tem milhares de alunos, porque é a PUC, né? Então, E, mas faz parte. e até um ponto interessante aqui para o pessoal que está escutando, tendo contato pela primeira vez, quando o pessoal vai te ouvir, talvez, falando, pô, da gente estudar o cérebro, é interessante o grande público entender que uma coisa é estudar neurologia, né? Outra Isso. coisa é estudar neurociência. A gente tem uma disciplina lá dentro do MBA, onde eu sou com orgulho aluno, e até eu tenho um post-it aqui atrás que fala isso, né? Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu fiz o melhor MBA do mundo, que é o Infinity. Ele tá aqui, né? Tá sempre comigo, porque é realmente uma verdade. Eu só vou contextualizar esse negócio do cérebro, depois eu quero fazer um depoimento pessoal aqui sobre minha jornada de estudo também um pouco em relação, que tem a ver com a história da Infinity, que tem a ver com a tua história também, né? Que é, a gente não estuda o cérebro no detalhinho. Tem uma disciplina lá onde a gente vai entender sobre fundamentos da neurociência. A gente estuda ações, reações dentro da estrutura dos sistemas sociais, dos sistemas onde o ser humano está inserido e como a gente usa isso de melhor maneira dentro da vendas. E aí a gente tem uma disciplina chamada neurovendas. E aí a gente vai entender isso dentro das negociações. E aí a gente vai ter uma disciplina chamada neuronegociação. Então a gente praticamente coloca o tempero da neuro, que é extremamente rico, em praticamente todas as disciplinas, né, dentro do MBA, e aí a gente consegue, obviamente, resultados diferenciados, porque a gente está utilizando um conteúdo, uma ciência que durante muito tempo não foi utilizada e até hoje é pouco utilizada pelo mundo corporativo, e aí quem usa tem resultados diferenciados. E quem usava, né, não admite que usa. Né, que a gente sabe que grandes empresas aí sempre utilizaram neuromarketing, mas nunca pegou muito bem, né? Você
se posicionar como uma empresa que usava neuromarketing, porque parecia meio que tu estava tentando manipular as pessoas, né? E quem usa muitas vezes não manifesta que usa, mas a gente sabe que grandes players aí do mundo dos negócios Sim, usam as sim. descobertas para isso. Então, contextualizando essa questão aí do cérebro, só para o pessoal não se assustar aí de querer achar que a gente abre um cérebro lá no meio da aula, não tem nada disso. Só falar sobre o MBA que tu estava comentando, e até sobre o meu post-it aqui, que eu hoje estou no mestrado, minha última formação acadêmica foi o MBA, só que antes dela eu fiz 3 pós-graduações, tá? E, cara, o meu depoimento é muito genuíno, é muito sincero, é muito transparente. Assim, cara, com toda a certeza da vida, no MBA eu aprendi mais do que nas outras 3 pós-graduações juntas. Tô falando mal das outras? Não tô falando mal das outras, tô falando bem dessa. Eu tô falando que aqui o negócio é diferenciado. Eu aprendi, sim, coisas nas outras, se eu tive conhecimento que eu apliquei no meu dia a dia, me deu resultado, foi interessante e tudo mais. Mas o que eu aprendi dentro do MBA, né, foi absurdamente superior, tanto que, né, eu vivenciei, né, de perto colegas que também tiveram a mesma mudança que eu tive lá, né? Gente que saiu de transições de carreira, gente que não estava posicionado, que hoje está extremamente bem posicionado no mercado. Eu, particularmente, fiz uma migração de carreira, né, que eu comentei no episódio 0, inclusive, um pouco disso. Quem não escutou, quiser escutar, pode voltar lá e escutar o episódio 0. Então, e o que acontece lá é realmente transformador, e eu acredito que tem muito da tua mão nisso, Thiago, porque é essa questão de não transformar a ciência chata, né? E eu até acredito que a inspiração aqui do podcast tem a ver com essa convivência contigo também, com essa ser esse adepto da missão de trazer fazer que a ciência não seja esse estereótipo chato de que estudar é coisa de não, cara, não perde teu tempo estudando, igual muitos gurus muitas vezes falam. Eu fiquei milionário sem fazer faculdade. Cara, tá tudo bem se você conseguiu fazer isso, mas a grande verdade é que a maioria, quando tem acesso a esse tipo de conhecimento, tem melhores performances, melhor resultado, e a teu próprio depoimento está sendo deturpando a ciência porque você não está fazendo nada embasado, você está usando um exemplo único que não tem amostragem estatística suficiente para ser considerado e ser passado adiante como uma, entre aspas, verdade. O que o cara fez serviu para ele, mas não serve para todo mundo. Essa é a grande sacada, né, Tiagão? Ele não deveria simplesmente usar, ele dizer, olha galera, eu consegui fazer isso, mas estudem, porque não quer dizer que vá dar certo para todo mundo, né? Não tem como, a experiência individual ela não é ciência, ela é só o que a gente chama dentro da neurociência de heurística. Heurística é o que eu sei, a minha verdade, mas ela não representa o todo. Eu não posso dizer que todo mundo pode ter sucesso sem estudar, porque não faz nenhum sentido, né? E eu fico pensando, esses caras que conseguem fazer isso são baita de um talento, geniais, e que ficariam melhores ainda se estudassem. É isso, cara. Então, é isso. Sentido, né, cara? Tiagão, pegando o gancho aqui, né, dos estudos, que dizem os estudos, né, eu queria te ouvir sobre o que dizem os estudos sobre neurobusiness. A gente falou um pouco aqui da importância da ciência, a gente está contextualizando aqui, né, eu te agradeço muito por isso, porque está ajudando a contextualizar aqui, preparando um terreno para todos os outros convidados que vão vir aqui, com essa cama aí que tu está preparando em termos dessa importância da ciência. Mas eu queria te ouvir sobre o que dizem os estudos sobre neurobusiness, né? Falar sobre 1 ou 2 estudos que para o pessoal entender e fazer isso despertar realmente. Porque ninguém aqui vai sair do podcast com certificados, ou não é essa palavra, mas no sentido de com todo o conhecimento necessário. Então, a grande verdade é que eu entendo que cada episódio vai ser uma semente, né? Que vai ter lugares onde ela vai germinar e vai ter lugares onde, cara, a terra não vai ser fértil e tá tudo bem, né? Seja feliz. Mas a ideia é que cada episódio seja justamente uma semente para despertar justamente isso nas pessoas, de que, sim, todos nós podemos fazer um bom uso da ciência de alguma forma. E aí eu queria que tu trouxesse algum estudo aí sobre, né, o que dizem os estudos sobre neurobusiness para tentar germinar, regar essa semente aí. Bom, primeiramente é interessante a gente trazer que o termo neurobusiness ele não é popular no mundo, tá? Neurociência aplicada a negócio ou ao business é uma coisa muito mais aqui do Brasil do que em outros lugares.
E isso não é para todo mundo também, porque se a gente for procurar, quem não é da área da neurociência, como nós aqui, quase todo mundo se conhece quem é desse mercado de neurociência aplicada a negócios. Sim. Então a gente vai ver pessoas que bebem um pouquinho nessa fonte, o pessoal dos PPGAs, né, dos programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado das outras universidades, eles chamam de neurociência organizacional. É assim que eles nomearam, porque tem psicologia organizacional, então eles disseram que é neurociência organizacional. E fora do país, né, se a gente vai pegar dentro dos Estados Unidos, eles chamam Behavior Economics, basicamente, que é comportamento econômico, economia comportamental, melhor dizendo, que é o termo que foi cunhado lá pelo Daniel Kahneman e o Amos Tversky, né, quando eles começaram a estudar isso lá na década de 70, que culminou no Prêmio Nobel de 2002 para o Kahneman, porque o Tversky já havia falecido em 99, então não recebeu só uma homenagem póstuma, né? Mas esses caras que criaram essa ideia. Mesmo assim, quando a gente vai olhar o trabalho do Daniel Kahneman, que é fantástico, ainda assim ele não é neuromarketing, porque o pessoal não entende a diferença de uma coisa e outra, eu vou explicar para vocês. Por que não é neuromarketing? Porque, primeiro, o neuromarketing, ele existe para quê? Para fazer pesquisa. Marketing é pesquisa para entender comportamento do consumidor, para gerar demanda, oferecer produto, para que a área comercial venda. Marketing é isso. O neuromarketing é fazer isso, só que ao invés de um questionário, ao invés de um grupo foco, onde eu vou lá e entrevisto as pessoas, eu uso equipamento para entender o que as pessoas pensam e decidem sem a interferência delas. Então, só que quando a gente pega isso, dizer neuromarketing para liderança, é bobagem, não existe isso. Neuromarketing para vendas também não. Está errado essa forma de enxergar. Então, assim, o que o Daniel Kahneman, por exemplo, nos conceitos de economia comportamental, ele não usa equipamentos. A gente vai ver os trabalhos que ele tem, eles são experimentos, é comportamento. Eles colocam pessoas diante de situações e verificam como é que elas reagem. E essa é o comportamento delas que é mapeado. O que acontece no cérebro delas que originou esse comportamento não é o que o Daniel Kahneman monitora. Perfeito. Isso, para saber isso, seria com o neuromarketing. Tá? Então, assim, o neuromarketing que surgiu, os primeiros ensaios lá em 94, tá? Saiu o primeiro livro em 2001, e ele serviu como base para criar o que a gente chama de neurobusiness, porque as descobertas sobre o funcionamento do cérebro, sobre como a fisiologia humana, os hormônios interferem nas emoções e nos comportamentos, essas descobertas originaram as diversas aplicações. E aí que entra o neurobusiness. Neurobusiness a gente pode chamar de neuroadministração. E dentro da neuroadministração, a gente vai ter, como existe dentro da administração, as diferentes áreas. Vai ter liderança, finanças, vai ter produção, vai ter negociação, vendas, marketing, vai ter todas. Então, quando a gente pega as descobertas de como o cérebro funciona, como a gente reage, como a nossa fisiologia funciona, junto com os conceitos lá da economia comportamental e aplica a liderança, a gente vai ter neuroliderança, o marketing, neuromarketing, vai ter as diferentes aplicações. É disso que se trata. Então, quando a gente vê as formas que o pessoal tem apresentado, estão erradas. O que a gente enxerga? Que são leitores de livros, os professores, instituições têm se posicionado isso, porque não entenderam nem como isso se relaciona. Então, eles são papagaios, eles estão replicando o que um autor disse, mas não entendem o que foi produzido como conhecimento. Eles não produziram pesquisas para entender. Então, eles estão divulgando conceitos errados, simples. Até porque o neurobusiness, a gente não só usa neurociência, a gente usa tudo que se refere a cérebro e comportamento. Então, a gente vai usar antropologia, sociologia, psicologia, até talvez um pouco, vai ter neurociência, obviamente, a comportamental e a cognitiva, mas também vai ter até um pouco de filosofia. Então, o uso disso tudo para entender por que o Thiago gosta da marca A e não a marca B, por que o Thiago vai tomar uma decisão
que aparentemente não é a melhor perante outras pessoas. Essa forma de compreender os outros é que fundamenta a existência do neurobusiness. E isso é altamente útil para todas as pessoas. Eu enxergo que compreender isso deveria ser disciplina obrigatória em todos os cursos de graduação. E se duvidar, até no ensino médio, quando a gente é adolescente, não entende um monte de coisa, né? A gente não entende nem os sistemas sociais, a gente não entende por que tem um grupinho na sala, a gente não entende por que o cara que estuda mais muitas vezes não é o mais popular e o cara que vai mal é o mais popular. Essas relações humanas, as pessoas crescem sem entender e muitas vezes crescem se sentindo rejeitadas porque não entendem como funciona essa regra social, esses jogos comportamentais que existem. Porque na medida que a gente passa a entender, tudo facilita. E a gente passa a navegar entendendo o que é, o que não é, o que tem a ver comigo, o que não tem. Senão a gente somatiza coisas que não tem a ver. Então, porque imagina, quando o cara estuda dentro da escola, ele vai ser rechaçado. Isso até hoje é assim, mesmo com a geração mais nova. Pô, tá perdendo teu tempo aí e, pô, cara, vamos sair, que estudar, não vai te levar a nada. Já usa o guru de referência, né? Tem sempre alguém usando. Exatamente. Hoje graduação não serve para mais nada, como assim, tal? Melhor é curso na internet, tá tudo lá. Um monte de mensagens erradas que as pessoas já têm. Só que quando o cara passa a entender que isso não é bem assim, ele entende que o fato dele estar sendo rejeitado pelo aquele grupo social é simplesmente porque ele é diferente. Ele está quebrando aquela rotina do grupo, aquele comportamento padrão dentro daquele campo social. E aí ele vai entender que ele podia ser qualquer diferença que ele apresente, seja estudar ou outra característica, vai fazer ele ser rejeitado pela maioria. Isso não é só na escola, isso é na vida inteira. Então, quando ele passa a entender isso, ele tem uma decisão, ele é capaz de tomar uma decisão. Ou seja, a decisão é, ou eu me adequo a todo mundo para fazer o comportamento da manada e eu vou ser aceito, ou eu decido seguir o meu caminho, que é disruptivo, que é contra o que aquele grupo social tá, e aí eu talvez seja crio o meu caminho, apareça, né? Eu deixo um legado, eu crio coisas diferentes, eu modifico o mundo, né? Mas a questão é, ele toma uma decisão, ou seja, ele não é refém de um comportamento, porque se ele toma essa decisão de ser diferente propositalmente, ele não vai se preocupar de estar sendo excluído do grupinho. Ele vai dizer, até ele pelo contrário, vai se sentir bem. Ele vai dizer, não, ainda bem que eu não faço parte da massa. Então, isso serve para a pessoa gerar autenticidade e consciência sobre o seu próprio valor, não permitindo que os outros digam para a pessoa o valor que ele tem. Mas se a gente não entender como funcionam esses mecanismos, nós vamos crescer um adulto cheio de problemas de autoestima por diferentes situações que a gente foi rejeitado ou que não foi capaz de expressar as suas próprias opiniões. Então, pensa o quanto é útil aprender essas coisas. Pegando teu gancho, cara, eu acredito demais nisso também. E eu vejo o quanto nós desprezamos o estudo de nós mesmos, né? Porque a gente pegando o gancho ali que tava falando do ensino médio, talvez, cara, quantas das disciplinas ali falam sobre a pessoa em si, né? Nenhuma. Cara, Nem na nenhuma, raramente faculdade. a gente vai ter raras escolas aí que estão ingressando com testes, pioneiros, enfim, que estão começando com uma disciplina de gestão emocional, de inteligência emocional. A gente sabe que existe isso, mas, cara, é uma raridade que está a um custo, muitas vezes, absurdamente longe da grande maioria das pessoas, ou seja, vai ser uma minoria que vai ter acesso a isso e vai conseguir lidar com isso no futuro. E a faculdade, eu penso muito sobre isso também, né? São muitas disciplinas ali que ignoram o principal elemento, né, que é a pessoa, o ser humaninho ali que está ali se envolvendo em qualquer coisa, né? E eu penso que, principalmente dentro da ciência do comportamento, mais ainda a fundo da neurociência, né, que consegue fazer isso de uma maneira muito mais assertiva e mais próximo aí da verdade,
a gente pode ter resultados que as pessoas não conseguem, talvez, imaginar, não conseguem... Falando aqui, é como se eu estivesse falando e eu enxergasse a pessoa do outro lado. Não, o Márcio está falando, mas não caiu a ficha, sabe? Porque às vezes... A compreensão não é tão simples. E não só isso, mas é uma questão de talvez ter a noção do tamanho da transformação. Né? Beleza, eu vou estudar ali, beleza, sei que vou crescer. Mas talvez depois, quando ela tá dentro e estuda a neurociência e entende, era 1000 vezes maior do que eu imaginava, era absurdamente. Se eu soubesse que era assim, teria feito antes, não é o tradicional. Cara, deixa eu pegar um gancho aqui e falar sobre outros estudos aí. Dentro o neuromarketing acaba sendo o mais famoso pilar, pedaço, enfim, do neurobusiness. E quem é que é o maior pesquisador hoje dessa área do mundo? Quem é que é o cara que tem as melhores pesquisas? Quem é que é a referência dentro disso no mundo hoje, dentro do neuromarketing, por exemplo? Cara, hoje a referência é o Martin Lindstrom, né? O cara que tem vários livros publicados a respeito e que conduziu maior pesquisa sobre isso, né? Uma pesquisa que gastou 3 anos e 7 milhões de dólares, se eu não me recordo. E, claro, teve investidores para fazer isso, mas a grande base disso foi desmistificar o que se sabia sobre marketing, o que se sabia sobre propaganda, sobre publicidade, e isso revelou muita coisa. As mudanças foram tão grandes que foram descobertas que ele se tornou um dos caras mais procurados para fazer consultoria de marca, consultoria de propaganda e de comunicação para tudo que é lugar. É um cara extremamente caro. A gente estava, inclusive, pensando em trazer ele para fazer um dos nossos seminários aqui, alguns eventos. Para trazer ele é 40 mil euros. Tá, nós. Pesado. Fora despesas de hospedagem, alimentação e traslado para ele vir lá da Dinamarca para cá. Então, e mais 100 toalhas brancas. Mais 100 toalhas brancas, igual o Rolling Stones. Mas, claro, ele está lá, é um cara excelente, todo o conteúdo, super científico, então esse é o maior nome. Então, hoje a gente vai ver pouquíssima gente trabalhando profundamente o neuromarketing. Tá? Vai ter gente trabalhando neurociência de várias formas. Mas, semelhante ao que o Martin está fazendo, são pouquíssimos. Tá? Hoje no Brasil não citaria ninguém. Mesmo muita gente que fala de neuromarketing, não tem pesquisas relevantes com relação a isso, ou é muito empirismo ainda. Tá? As pessoas às vezes pegam artigos, elas constroem alguma coisa, não tem validade, eles trazem como alguma coisa válida. E não tem. Não testou no campo. Não testou no campo, não validou com equipamento, não fez nada. É um machismo. Isso se torna um problema, porque ao invés das vezes a gente vê pessoas aderindo, entendendo que esse conceito de neurobusiness é real, a gente acaba tendo pessoas que têm um certo receio, porque acabam vendo algumas bobagens nesse sentido. Então, por um lado, a gente vê profissionais propagando esse conhecimento, tornando isso cada vez mais conhecido, e por outro, a gente vê esses mesmos caras deturpando esses conhecimentos, ensinando coisas que não são verdadeiras, né? Mas ela faz parte, é um mercado que está se regulamentando. E, cara, te pedir para comentar, talvez, um estudo, uma pesquisa do Lindstrom, então, para a turma aqui que está assistindo conseguir entender o tamanho de uma dessas descobertas, por exemplo. Tu diz uma... Eu acho que não entendi bem a pergunta. Um estudo, por exemplo, citar um dos estudos do Lindstrom, né? Por exemplo, ele comenta... Bom, vamos lá. O Lindstrom, ele tem no livro dele, A Lógica do Consumo, aqui eu não vou ter, porque eu não estou na biblioteca de casa, eu estou na empresa hoje. Eu também não estou pensando. Deve ter por aí também. Ele comenta alguns dados que são muito, muito clássicos, né? Primeiro que 80% do lançamento de produto falha. Cara, isso é assustador, né? Imagina quanto dinheiro não se perdeu aí? Exato. Então, quer dizer o seguinte, que as empresas com departamento de marketing, com gerentes de produto, com engenheiros envolvidos, elas criam produtos, sejam roupas, sejam eletrônicos, sejam utensílios, móveis, não importa o que for, elas criam, lançam, gastam campanha com marketing, definem, e eles não vendem o suficiente para pagar a conta e são descontinuados num período de 6 meses.
Só, desculpa te interromper aqui, e provavelmente foi feita alguma pesquisa de opinião, alguma pesquisa de Total, percepção. todas com pesquisas de opinião. Um dos Exatamente. estudos clássicos que eu comento é de um vaporizador, um aromatizador de ar chamado Febreze. E ele foi lançado no Brasil, eu lembro dele. Ele tinha, até porque ele tinha uma válvula diferente, era interessante a aparência dele. Só que ele foi lançado o seguinte, eles fizeram pesquisa, esse é um produto da Procter Gamble, eles gastaram 3 milhões de dólares para desenvolver o produto, só para vocês terem uma ideia. E estratégia de lançamento. Eles lançaram, tá, esse produto. Então, na realidade, eles identificaram que existia como oportunidade de mercado um produto para tirar o odor, para tirar cheiro ruim de qualquer coisa. Então, eles miraram profissionais de diferentes áreas. O cara era um tratador de animais, o cara era um açougueiro, um peixeiro, um mecânico, gente que estava lidando com produtos ou situações em que a pessoa ficava com cheiro ruim decorrente daquele seu trabalho. Então, eles enxergaram, pô, tem muitas oportunidades com relação a isso, muitos profissionais, muita gente que vai ser útil. E eles fizeram um grupo foco, né, eles chamaram as pessoas com um mediador e perguntaram para as pessoas o que elas achavam. Todas as pessoas acharam fantástico, puderam usar na hora, porque o produto tinha nanotecnologia, então ele capturava essas moléculas de odor e as eliminava. Então, realmente funcionava muito bem, né? Só que as pessoas na entrevista, na pesquisa, adoraram, acharam fantástico. Lançaram, feliz da vida, vamos arrebentar, e o produto não vendeu. Não vendeu, não vendeu. Fizeram propaganda, fizeram tudo, não vendeu, não vendeu, não vendeu. Aí o Martin Nitstrom traz isso. Tá, mas por que não vendeu? Porque simplesmente pensa na implicação social de tu estar andando no supermercado e as pessoas olharem no teu carrinho que tem Febreze, né, que era o nome do negócio. É parecido o nome do Brasil fica pior ainda, né? O nome do Brasil fica... Febreze, é verdade. Então, assim, as pessoas não queriam, elas queriam tirar o odor, mas elas não queriam ser taxadas de fedorentas. Elas não queriam que as pessoas olhassem, só quem compra o Febreze é quem tem fedor. É a mesma coisa que as pessoas têm receio de colocar no seu carrinho, sei lá, lubrificante íntimo, colocar camisinha, colocar qualquer coisa que aparentemente os outros fossem julgar pelo tipo de consumo. Então as pessoas não gostam de comprar esse tipo de coisa à vista. Então o que aconteceu? Essa simples implicação fez com que o produto falhasse. E aí o questionamento é, tá, mas nós fizemos pesquisa, perguntamos para as pessoas. Mas aí entra a compreensão do processo de decisão das pessoas. Como as pessoas se comportam, como elas decidem. E isso não está na pesquisa tradicional. Então, por isso que esse é só um exemplo para mostrar por que o lançamento de produto falha. E pode usar as ciências sociais, que é esse tipo de pesquisa convencional, com questionário, com entrevistas, o quanto quiser. Ele vai continuar apresentando o mesmo índice de falhas. Então, ao invés de eu gastar X mil reais para lançar um produto, eu tenho que gastar 5, 6, 8 vezes mais para poder gerar o mesmo resultado. Aí pergunto, não é útil aprender neurociência, aprender neurobusiness? Porque não é só uma forma diferente de enxergar. Não, nós estamos falando o seguinte, quer continuar perdendo tempo e dinheiro? Não usa neurobusiness, então. Simples. Quer continuar? Porque é disso que se trata. Eu não sou um cara amante da ciência, né, no sentido, eu quero ser um pesquisador de ficar no laboratório. Não, eu sou um cara de negócios, que estuda neurociência para fazer melhor ainda os negócios. O que fica muito nítido na tua história, né, Tiagão? Lá do começo, pegando desde o começo da tua história, né? Pô, cara, eu não era um bom aluno. Quando eu descobri que eu queria passar para medicina, quando descobri o motivo, e aí eu acho que é uma grande sacada para quem tá ouvindo, entender isso, né? E conseguir enxergar isso, né? Eu acho que a tua história pode ser inspiradora nesse sentido, de que, cara, as pessoas podem olhar e perceber, não, peraí, eu posso usar isso e não preciso ser o cara do jaleco, do estereótipo, né? Exato. Eu não preciso... A ciência é para todo mundo, cara. Não Isso. tem isso. A gente precisa gostar de resultado. Eu não preciso gostar de ciência. Se eu gosto de resultado,
eu quero ter uma alta performance, eu quero tudo que eu fizer dê certo, a única forma de garantir isso é usando ciência. Então a gente não precisa ser cientista, viver de ser cientista para usar a ciência ou desenvolver ciência. É a mesma coisa. Eu posso precisar pintar minha casa e um dia ir lá e pintar. Isso não me faz um pintor. Perfeito. Então eu posso fazer uma pesquisa para atingir um objetivo profissional, resolver um problema na minha empresa e não me tornar um cientista de jaleco. Então a gente tem que parar de rejeitar a ciência e entender que a ciência é uma ferramenta para quem gosta de vencer. Quem gosta de vencer, não quer perder dinheiro, não quer tempo, tem que aprender neurociência, não tem como. Você vai seguir fazendo o que todo mundo está fazendo, gastando tempo. Excelente, excelente. Tiagão, obrigado, cara, por esses aprendizados aí. Eu queria te questionar aqui, cara, sobre algum estudo aí, já que a temática são estudos, né? Os estudos dizem. Algum estudo que tu admira, assim, que tu diz, as pessoas não precisam saber que esse estudo existe. E comentar um pouco sobre ele. Qual é o estudo que vem na tua cabeça nessa hora? Já na hora eu lembrei, nem tinha pensado nisso antes. Cara, é um dos estudos mais fantásticos que tem, porque não pelo estudo, o estudo ele é simples. A descoberta, mas o uso dela é fantástico. Que é como é que é o nome? Eu estou lembrando o nome do conceito. Que é o eu da memória e o eu da experiência. E tem um nome, os dois eus, ou as duas memórias. Pô, tá ali, é do Kahneman. Eu da memória e eu da experiência. Se eu não me engano, até o título do capítulo é esse, acho. Isso. Se eu não me engano, é página 217 do Rápido e Devagar. Tá? Se duvidar, eu tô tá olhando lá. para ele aqui, mas se eu pegar ele, eu vou derrubar tudo. Tá, então, qual é a grande questão que ele diz? Ele diz que o ser humano, ele só se lembra, porque a nossa memória é muito seletiva, nós não somos capazes de lembrar tudo que vivenciamos. O que a gente vivencia é o eu da experiência que vivencia. Mas o que faz a gente lembrar das coisas é o eu da memória. E o eu da memória, ele tem critérios para memorizar. Então ele memoriza o início de tudo que a gente faz, ele memoriza os fatos importantes ou os problemas, as variações disso, e os finais. Então a gente pode ir para a praia, passar um fim de semana na praia, a gente vai lembrar como foi a ida, o que aconteceu de diferente, de bom, de ruim ou de diferente, e como terminou a experiência. Só que o mais louco é que a gente vai lembrar daquele fim de semana que a gente foi para a praia, o todo, se foi bom ou foi ruim, basicamente pelas coisas ruins que aconteceram. Se aconteceu uma única coisa ruim, a gente vai provavelmente gravar na nossa mente que aquele fim de semana não foi bom. Mesmo talvez tendo sido um único fator. Sei lá, eu fui na praia, quis passar o dia inteiro, aí, sei lá, houve um assalto, roubaram nossas coisas da beira da praia. Tá, mas foi só aquilo, foi pouca coisa que roubaram, né? Foi um dinheiro que estava ali, nem minha carteira foi. Mas a gente vai gravar o fim de semana como se fosse ruim. Ou ainda, as experiências anteriores antes do assalto foram maravilhosas, talvez. Né, cara, foram incríveis. Cara, brinquei na areia com o filho, cara, passeamos, fizemos coisas maravilhosas que passam a ser ignoradas porque teve um evento que criou uma espécie de nevoeiro em cima. Grande, exatamente. E que acabou gerando um abalo emocional. Então, quando a gente precisa lembrar da experiência, esse abalo emocional que saiu, ele acaba exercendo uma função muito maior do que ele de fato foi. Por quê? Porque a gente precisa, o eu da memória, que é o que a gente lembra das coisas que a gente vivencia, ele precisa encaixar rótulos, ele precisa de respostas. A gente memoriza respostas ou resumos das coisas que a gente vivencia. Só que, legal, isso explica uma coisa. Agora, como é que isso é útil para a gente? Pensem na vida de vocês quando a gente está falando de um relacionamento, de um trabalho, a gente está falando de uma dificuldade que a gente possa estar passando num ano difícil, seja porque um trabalho é novo, seja porque eu fui demitido. Não importa o motivo pelo qual. A questão é que nós não somos o que a gente vivencia. Nós somos aquilo que a gente lembra
do que aconteceu com a gente. Então, muitas vezes a gente está nutrindo pensamentos ruins. Ah, eu não sou tão bom, o meu casamento não é tão bom, o meu trabalho não é tão bom. Mas é pela forma como a gente lembra daquilo que vivencia do que necessariamente do que a gente vivencia. O que eu quero dizer é que a realidade ela pode ser até muito melhor do que a gente lembra, porque a gente lembra só da parte ruim da realidade. E ao invés da gente se alegrar com as coisas boas que existem naquela realidade, a gente tende a focar só na parte ruim e lembrar da parte ruim. Então a gente vai olhar, meu trabalho é uma droga. Ele deve ter coisas que não são boas, mas o fato, no todo, provavelmente essas coisas ruins, elas não são maiores do que as coisas boas, mas a gente torna elas maiores porque é a forma como a gente lembra delas. Então, no final das contas, pode falar. Não, isso muda o jogo. Muda o jogo. Quando a gente entende isso, a gente muda o jogo praticamente todos os aspectos da nossa vida. E aí, aquela ideia que a gente fica esperando para ser feliz só o dia de amanhã, né? Só o dia que eu tiver isso, o dia que eu tiver aquilo. Não, a gente pode ser feliz hoje na medida que a gente aprende a contemplar as memórias que a gente tem sem que as memórias sejam deturpadas. A gente precisa aprender a gerar memórias mais adequadas. Eu preciso olhar para o que aconteceu comigo, analisar, entender e tirar uma conclusão para partir disso. Ah, legal, fui demitido. Ah, me rejeitaram na empresa, foram injustos comigo. E agora, o que eu vou fazer do futuro? Tá, mas é só isso que aconteceu? E a possibilidade que se abriu de tu buscar um emprego melhor, que tu seja mais feliz, que tu seja mais valorizado, de talvez de empreender. E todo o resto, né, que culmina nisso. Porque eu posso olhar para a parte ruim do fato, ou eu posso olhar para as possibilidades que existem para a parte boa. A parte boa pode ser que eu estava me sentindo sobrecarregado, agora eu vou ter um tempo para mim. Então, só que aprender a pensar é algo que a gente não aprende. Então, a gente passa pelas dificuldades, nunca mais olha para trás, e muitas vezes a gente não é capaz nem de verificar, caramba, olha o que eu passei. Pô, eu não sou, não é para qualquer um, não. Olha quanta coisa legal eu consegui superar e passar. Olha aquele período na empresa, olha aquele problema na minha vida. E a gente não para olhar para trás e contemplar o que foi feito e ter orgulho de si mesmo e dizer, caramba, eu sou fodido, desculpa o português. Deixa eu pegar um gancho aqui, cara, que o que tu tá falando, eu postei, acho que 1 ou 2 dias atrás, não sei se vai pegar aqui, mas é uma frase da Celine Santini, que é uma autora que fala aí fala sobre Kintsugi, né, que é uma técnica japonesa, enfim, e tudo mais. E aí o que tá escrito aqui é, até agora, você sobreviveu a 100% das suas piores provações. Então é um lembrete, né, de geração de memória. Meu, tu tem a estatística do teu lado, tu venceu tudo até agora. Porque assim, se a gente olhar a vida de qualquer um que vai nos ouvir, seja agora ou algum momento no futuro, todo mundo passou por uma dificuldade. Nós não vivemos só de derrota. E a gente sempre sai melhor das dificuldades que a gente passa. Só que quando que a gente para contemplar as vitórias que a gente tem e aprender com isso? Porque, de novo, quando a gente contempla as vitórias, a gente se empodera. Vou dizer, caramba, que bacana. X pessoas, várias pessoas que eu conheço não conseguiram superar isso. Eu superei. Então isso tem que ser algo que nos acrescente, que nos gere valor para nós mesmos. Eu não posso ficar esperando um chefe, um marido, uma esposa, um amigo me reconhecer e dizer que eu sou bom. Eu tenho que aprender a ter consciência da minha qualidade, do meu valor. E entender que eu superei bastante coisa. Eu não sou um Zé que nunca conseguiu superar nada. Isso tem que ser base para me deixar feliz pelas minhas vitórias, pelas minhas superações, e mais feliz ainda para encarar o futuro. Para poder lembrar de mim não como um perdedor ou alguém que não consegue nada na vida, ou alguém. Não, eu não tenho que olhar para o que eu não tenho, eu tenho que olhar para o que eu tenho, mirando ter mais ainda. Mas eu não consigo nem mirar para ter mais ainda se eu não achar que eu mereço. Então, achar que eu mereço tem a ver com eu valorizar a trilha de caminho que eu já fiz. Vitórias e superações. Mas a gente não para olhar nunca, né?
E quando para, a gente pode olhar sobre justamente esse viés do eu da memória e eu da experiência e fazer uma leitura errada. E a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu posso, será que realmente aquela viagem foi tão ruim assim, como eu tô lembrando? Será que aquela experiência foi tão ruim? Ou será que eu só estou lembrando dos pontos mais negativos, altos, inícios e finais, como a pesquisa aponta? Então, percebam, galera, turma, aqui como a gente pode uma descoberta da ciência, olha o quantos insights eles podem gerar, né? E não é à toa que o Kahneman ganhou o prêmio Nobel, né? E tudo mais, né? Porque uma série de descobertas e contribuições ao longo dos anos para gerar toda essa transformação aí que a gente pode, desde que a gente pegue esse conhecimento e aplique. Um acréscimo só disso é que é o seguinte, o eu da memória, o natural, tá? O que nós não fazemos esforço para gerar, ou seja, esse eu da memória, o deturpado, quando a gente olha para o fim de semana ruim, lembra do assalto que eu falei? Esse é o aspecto natural do ser humano. Essa é a nossa biologia trabalhando para nos defender e gerando essa visão pessimista da realidade para garantir a sobrevivência. É o que a gente chama de heurísticas e vieses cognitivos. Depois, num outro momento, a gente pode falar sobre isso. São processamentos automáticos e instintivos. Então, cabe a gente romper isso, é fazer essa análise real. É a gente não deixar o nosso cérebro construir essa visão automática. A gente parar e olhar para fazendo essa conjectura que o Márcio falou mesmo. Tá, mas foi ruim mesmo? Tem certeza? 10 situações boas que eu lembro que aconteceu. Uma foi ruim. Essa uma vale mais do que as outras 9 situações? Não. E aí a gente gera uma nova consciência fora da automática. Então a gente pega e passa a tornar a vida boa simplesmente porque a minha leitura e a minha percepção da realidade foram aprimoradas. Fantástico, fantástico. Tiagão, fazer mais uma pergunta aqui, já que tem a ver com estudos dizem aqui. Cara, o pessoal tá te ouvindo aí, né? Com certeza já tá percebendo aí o quanto tu tens de domínio aí de diversos assuntos. E eu queria falar um pouco sobre o teu caminho para estudar, para ter esse conhecimento, de dividir. Como é que tu faz para estudar? Como é que é o teu jeito? Como é que tu daria de insight? Porque, como eu falei antes, a ideia aqui é que cada podcast cada episódio seja uma semente e que a gente possa gerar uma comunidade, um lugar de cultivo da ciência para isso. E, cara, como é que a gente pode ajudar essa turma aqui que está assistindo até agora, que está ouvindo até agora e eu quero saber mais sobre isso, que a semente está germinando. Como é que a gente pode ajudar essa galera a como estudar? Essa dica que eu vou dar vale ouro, tá? Vale ouro porque vai mudar todo o jogo. Tá? Isso aqui podia fazer um infoproduto só para ensinar essa dica de tão valiosa que ela é. Ó, galera, presta atenção. É bacana. Primeiro de tudo, a gente tem 2 tipos de leitura de estudo que a gente tem que conduzir. Tá? O primeiro é o estudo de caça, que eu chamo, que é um estudo onde a gente vai resolver um problema. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta que eu preciso responder. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, eu quero saber mais sobre, objeções do meu cliente. Como é que eu supero objeções do meu cliente? Bom, com base nessa pergunta, a gente vai ler coisas, vai procurar na internet, no Google, em livros, como que eu respondo essa pergunta. Tá? É a famosa leitura de caça. É a gente pegar um livro e vasculhar ele, seja no índice, seja ler algumas páginas, com o intuito de resolver uma pergunta que eu tenho, uma dúvida que eu tenho. Tá? Então, primeira coisa é isso. Isso movimenta. Eu já tive situações em que eu tinha uma pergunta para responder e que já li 2 livros, um atrás do outro, para tentar responder uma pergunta. E nem percebi que tinha lido o livro, porque o que movimentava não era a leitura, era a resposta. Fantástico. É o que a gente falou sobre o motivo pelo qual eu fui estudar coisas chatas, porque eu queria ir para a medicina. É achar significado nas ações. Então, se eu tenho algo para responder, eu paro quando? Quando encontro a resposta. Então, não importa a jornada, importa só o final. Então, eu torno uma coisa chata legal. A segunda coisa é o aprendizado. Ou seja, eu quero aprender coisas novas e buscar conhecimentos que eu não tenho. E aí a gente tem que respeitar alguns funcionamentos do cérebro.
que é, por exemplo, nós temos o que se chama de ciclo ultradiano. Tem o ciclo circadiano, tá, mas eu vou falar do ciclo ultradiano. O que é o ciclo ultradiano? Nós temos um problema de atenção. O ciclo ultradiano diz que nós conseguimos, a cada 90 minutos, nós temos picos de 30 minutos, no máximo, de alto nível de atenção. Cognição, capacidade de olhar para uma coisa e prestar atenção nisso sem ficar viajando, ou cansado, ou desconexo, ou alguma coisa do tipo. Então não adianta a gente ficar, seja trabalhando várias horas, ou estudando, ou lendo várias horas sem intervalo, porque não dá. Daria para se dizer que o nosso cérebro esquentou e precisa dar uma esfriada para seguir trabalhando. Então, a cada uma hora e meia, eu tenho esses 30 minutos. Então não adianta a gente ler mais do que 20 ou 30 minutos por momento de leitura. Então não adianta. Eu li um livro numa tarde. Que bobagem, não gravou nada. Não adiantou nada. Quando é que vale a pena ler um livro numa tarde? Quando eu estou fazendo leitura de caça. Que aí eu estou com os meus filtros de interesse guiados para responder aquela pergunta. Aí eu vou ler tudo só buscando responder a pergunta. Vou lembrar do resto? Não vou lembrar. Por isso a leitura de caça, ela tem o seu fundamento, mas quando eu estou querendo aprender um conteúdo, eu preciso ler esses 20, 30 minutos. E como é que a gente faz esses 20, 30 minutos de leitura? 2 minutos por página. 2 minutos por página. Pensa que uma página, conforme o tamanho de letra, ele vai ter entre 200 e 350 palavras. Uma página de um livro. E aí a gente vai lendo, anota, lê. E uma coisa que vai acontecer sempre quando a gente está lendo é a gente viaja. Tá? Tu vai ler um primeiro parágrafo, ele vai produzir um efeito em ti, ele vai se relacionar com alguma coisa que tu leu, que tu aprendeu, ou algo na tua vida, e tu vai embora. Só que a gente muitas vezes não percebe. E lê mais 2, 3, 4 linhas. Só que eu ainda estou viajando enquanto eu estou lendo. Então eu não estou conseguindo prestar atenção ou gerar consciência sobre aquilo que eu estou lendo. E o grande erro das pessoas é que eu sigo lendo. Eu não tenho que seguir lendo. Porque aí o conteúdo que eu vou ler a seguinte não vai fazer sentido, porque faltou uma parte que eu não li antes. E aí a gente se desinteressa, acha chato, não entende. Então o que a gente tem que fazer? Viaja, tudo bem, viaja. Aproveita a nota, grifa com caneta, mas vai ler de novo aquele parágrafo. Não tenha pressa para ler a palavra. Compreenda a palavra. Leia a página. Aprenda a página. Sem pressa. 2 minutos por página. Dá para fazer um tempão. Tá? E aí, eu passo para a página seguinte. Por que não adianta um monte de página? Porque a nossa capacidade cognitiva de geração de memória ela é altamente limitada. Deu uma Se eu travadinha quero ali. ler um livro só para contar para os outros, aí leio rápido. Aí pronto. Leio numa tarde o livro. Porque vai ser só isso que vai servir o livro, só para poder contar para os outros que leram. Agora, se eu quero aprender o livro, vocês vão ter que ler devagar. Pode até fazer 2 ou 3 momentos no dia de 20 minutos. Mas não ultrapassem esses 20 minutos. Essa dica é de ouro, porque vocês não vão ver em nenhum outro lugar como é que se faz isso. E, de fato, vocês vão poder lembrar. As pessoas vão ler. Ah, sabe esse livro? Eu sei o que tem dentro. Eu sei que os assuntos que o autor fala, eu sei do que trata. A maior parte das pessoas não sabem nada. Vocês podem fazer o exercício. Lembrem qual foi o último livro que vocês lerem, o que vocês lembram do livro. Nada. Pede 5. Cara, me fala 5 coisas mais interessantes desse livro que tu leu. Já travou. Talvez vai na segunda e é isso aí. Porque, infelizmente, as pessoas não sabem ler. Porque não é saber ler, óbvio, todo mundo sabe ler. A questão é ler de acordo com a nossa capacidade cognitiva. Porque é um funil. É um funil. Pensa que é um funil. Ele passa um conta-gota de informação. Não adianta a gente despejar um galão de água que está transbordando o funil e achar, esvaziei o galão. Ou seja, li todas as páginas do livro. Não adianta nada, passou só um filetinho de água por ali. É isso. Então, entender de neurociência aplicada em negócios é também entender das nossas capacidades. É entender que não adianta colocar um colaborador numa sala de aula, num workshop, e esperar que o cara lembre de tudo que foi visto no workshop e transforme esse resultado no dia seguinte. Porque isso não funciona. Nós temos uma capacidade, o aprendizado, às vezes, ele precisa ser repetido.
A nossa memória trabalha por associação, então o que está sendo visto precisa ser associado com a realidade que ele usa, ele precisa ter utilidade para aquilo. Então, seja, praticamente tudo o que se faz hoje no mercado, em termos de cursos e workshops, não funciona. Não funciona, porque gera uma pequena, o cara vai lembrar de menos de 20% do que foi visto no workshop. Não tem aplicabilidade direta, não tem retenção de memória, não não tem... E a gente, se não lembra de algo, a gente não é capaz de fazer algo. Né? Durante muito tempo se ensinou até sobre propaganda subliminar. Não existe. Se não tem memória, não é possível. Como é que eu vou fazer algo que eu não tenho uma memória de como fazer esse algo? Eu não tenho como produzir uma resposta de comportamento ou uma resposta verbal se aquilo não está na minha memória, eu não tenho de onde tirar. Então não tem como, não entra. Então... E aí, galera, pegaram essa? Essa aí valeu, hein? Essa aí valeu. Né? Eu uso muito da leitura de caça, né? Principalmente no momento agora da pesquisa do mestrado, né? Praticamente todo livro que eu pego é uma leitura de caça, porque eu tenho já o meu filtro de interesse dentro da pesquisa pelo e volume tô ali. necessário, né? Exatamente, exatamente. Fantástico. Cara, para a gente encerrar aqui, uma última pergunta aqui. Né? Tu já me comentou um pouco sobre isso ao longo da conversa, mas agora uma pergunta mais formal. Percepção sobre cenário acadêmico no Brasil. Cara, eu não sei nem se eu gostaria de contar isso, porque eu não quero alertar os gansos. Eu quero mais é que o mercado acadêmico continue fazendo o que está fazendo, porque para nossa empresa é melhor. Né? Sigam errando, fazendo tudo errado, que para mim está ótimo. Eu vou trabalhar só na falha de vocês. Mas eu fico pensando na população de uma forma geral. Né? A gente está num cenário, Brasil aí, até onde eu lembro, são 212 milhões de habitantes. Cara, 212 milhões de habitantes, 46% apenas de pessoas com ensino médio. 46% com ensino médio. Apenas 12% de pessoas graduadas. E 0,7% de pessoas pós-graduadas. E 0,1% de mestres e doutores. Cara, vocês estão entendendo isso? No nosso país, as pessoas não estudam, cara. Sem contar em outra estatística, aquela de leitura de livro. 2,46. O quê? 2,46 por ano, livro brasileiro médio lê. Médio, mas tem outra estatística que diz que, se eu não me engano, 56% da população não lê absolutamente nada, nunca lê. Ah, sim, é isso aí, isso aí. Não lê. Não lê qualquer coisa. Bom, o próprio, não quero entrar muito nessa, mas o próprio presidente disse que não lê porque tem preguiça, então a gente é difícil, né? É difícil em termos de exemplo. Pois é. Então, assim, qual é o grande problema? A gente vê que o estudo, apesar de terem várias leis facilitando, né, o EAD, várias universidades novas, né, e facilidade de ensino, para justamente aumentar os indicadores, ainda assim a gente tem visto que a forma, o formato como as aulas são ministradas e os conteúdos escolhidos para os cursos, quase todos são inúteis. Até não quero ser tão extremado. São de pouca relevância para a conjuntura atual das pessoas. Conjuntura atual é o que um curso desses, vamos pegar marketing, vai ajudar um profissional de marketing. Mais da metade do curso não ajuda ele. Tem uma parte que ajuda, mas mais da metade não. Até porque boa parte do conteúdo ele está travado no tempo. Uhum. Porque as universidades, sejam porque não montam um cronograma melhor, mas muito porque elas também têm que seguir o que o catálogo do MEC diz que tem que seguir, em termos de conteúdo dos cursos. Então eles estão sempre defasados, não é 1 ano, 2. Estão sempre defasados de 5 a 10 anos. Além disso, do conteúdo, a didática empregada ela é muito ruim. Até mesmo porque boa parte dos professores universitários são só professores universitários. Qual é o problema disso? Como que alguém que nunca vivenciou que ensina? Isso pega um calcanhar aí de bastante gente. E é uma verdade. Mas o trabalho dele é só ser professor. Mas, cara, tu tá ensinando profissões.
As graduações formam pessoas para exercer profissões. É para isso. Então, vai ter lá um administrador, um gestor de marketing, um gestor financeiro, vai ter um engenheiro. Vocês acreditam que é possível ter, não sei dentro da engenharia como é que isso funciona, mas será que existe um professor de alguma disciplina de engenharia que nunca construiu nada, nunca fez projeto e só dá aula? Não sei, daqui a pouco na engenharia não tem. Mas nas outras profissões, a gente vê direto. Gente que nunca atuou na área que está ensinando. E eu fico pensando, como que isso é possível? Que relevância que a gente está levando? Eu nunca vivi, vou ensinar vendas, mas eu nunca vendi nada. Essa dói. Essa dói e tem. Gestão, uma outra. Cara, nunca liderou uma equipe e vai ministrar uma disciplina de gestão de pessoas só baseado na teoria. Essa aí, infelizmente, não tem como. Então, assim, cara, esse é um grande problema que a gente tem. E a gente faz isso totalmente diferente. Primeiro, que as nossas aulas são. Tem sempre exemplo real, os professores todos são atuantes de mercado. Né? Que mais? Nós fazemos muitos exercícios práticos. São os diferenciais, assim, basicamente, que a gente tem, né? E principalmente o uso da neurociência, né? Ah, sim, para tudo, para ministrar tudo. E o conteúdo é útil. Exatamente. Útil, ele tem utilidade. As pessoas conseguem olhar para a sua vida, para o seu trabalho, enxergar, isso aqui resolve o meu problema aqui, esse resolve aquele outro. Então, é esse o que é o gap. Espero que as pessoas, né, que tenham preguiça de fazer essas mudanças, né, que aí não vão fazer, vão seguir fazendo o que sempre fizeram, né? As pessoas acadêmicas, vocês, né, que estão assistindo, tem mais a que fazer essas mudanças na sua vida. Mas é por isso a maior parte das pessoas não gosta de pós-graduação. Tem pavor de estudar, digo, já terminei minha graduação, graças a Deus, não quero saber de estudar de novo. Claro, um saco. Pegando teu gancho, né, eu já ouvi muito em corredor, né, como executivo, né, cara, preciso fazer uma pós, porque pro próximo cargo tem que ter. Né? E aí, infelizmente, a gente vê várias universidades embarcando nessa. Por exemplo, inteligência artificial popularizou, os caras já começam a criar pós-graduação em inteligência artificial. O SG bombou, agora tem pós-graduação em SG. Felicidade no trabalho bombou, agora tem pós-graduação em felicidade. Tudo para embarcar no modismo. Sim. E aí aquela pergunta... E eu acho que a pergunta que mais dói, assim, né, para quem vai dar aula disso? Né? Tipo assim, cara, um assunto totalmente novo, né? Quem vai dar aula desse assunto que é extremamente novo e ninguém domina ainda? Muitas vezes, né, a gente vê o cara, tu tem as tuas horas aqui para cumprir, né? Dá uma estudada, dá uma lida nesses 2 livros aqui que saíram aqui e tudo mais. Infelizmente, cara, nas universidades é isso. Eu sei porque eu já tive dentro de universidade e eu não tenho nenhum tipo de corporativismo, eu falo o que eu penso. E eu tenho uma empresa há tempos e graças a Deus eu faço isso. Já tive empresas que eu não podia posicionar o que eu acredito porque tinha que representar uma posição institucional. Agora eu represento posição institucional, mas da minha empresa. Né? E o que significa o quê? As universidades pecam muito porque muitos professores precisam estar na folha. Ou seja, a universidade contrata um número X de horas, normalmente contratos de 20 a 40 horas dos professores, mesmo o professor não tendo uma disciplina fixa para ministrar. O que significa, sei lá, se a minha empresa é tradicional, como essas, e o Márcio está dentro da minha folha de pagamento, o Márcio dá aula de neurociência e felicidade, dá outras vertentes que estão dentro da experiência dele de trabalho, de estudo, da área de estudo. Mas daqui a pouco eu preciso que o Márcio dê aula de neuronegociação, sei lá, algum outro assunto que talvez não seja a praia dele, e não tem mais ninguém para dar, eu vou colocar o Márcio para ele gastar as horas dele, porque eu, como instituição, não quero pagar as horas do Márcio sem ele ter usado essas horas dele. E diz, Márcio, eu sei que não é tua praia, mas vai lá e pega uns livros ali, pronto, e se vira. E essa é a realidade de todas as universidades, não estou falando nenhuma mentira. Só que qual é a relevância que o Márcio, que não é profissional de uma área, nesse exemplo, vai ensinar falando numa área que ele vai
decorar meia coisa, meia palavra, meios estudos ali de livro e vai jogar para aula. Eu, como aluno, eu me sentiria roubado. Vai dar, inclusive, argumento para aquela turma que fala: estudar não adianta. Né? Porque teve acesso a um conteúdo raso que quem leu o livro poderia ter tido acesso ao mesmo conteúdo, né? Então não houve um acréscimo ali, né? Então, assim, a gente tem atuado como Infinity justamente nisso, para tornar a ciência, a neurociência, algo simples para todo mundo e para que isso melhore a vida das pessoas e resolva problemas reais dentro das empresas. É isso que nós fazemos quando a gente ensina os nossos diversos programas de neurobusiness. Fantástico, cara. Tiagão, cara, a gente já tá falando aqui há 1 hora aí, deixa eu ver. 1h20 quase aqui, cara. Nem viu o tempo passar. Obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado o convite inicialmente. Obrigado pelo tempo dedicado, pelos ensinamentos, tudo aqui. Quero encerrar aqui, cara, te pedindo para falar sobre as tuas redes, quem quer saber mais sobre a Infinity, quem quer saber mais sobre o Thiago, quem quer estudar através do Thiago, como é que faz, para onde vai, qual é o melhor caminho. Legal, começa pelas redes, né? Nos adiciona, né? prof.thiago.tabajara no Instagram, também tem Facebook, LinkedIn, né? Também tem a Infinity _Neurobusiness, também tem nas redes, procurem. Normalmente a gente posta os nossos lançamentos, nossas ideias tem lá. Também tem um canal no YouTube, só que em nome de professor Thiago Tabajara, que está lá, que também tem podcast Neurobusiness sem Neura, tem outros vídeos, né? Sempre que eu posso, publico algumas coisas lá, e a gente deve produzir mais materiais para divulgar, a gente está meio parado nesse sentido, mas para justamente levar mais conhecimento para as pessoas, porque hoje a gente acaba dedicando tanto para os nossos alunos do MBA, do mestrado, que acaba não sobrando tanto tempo para outras coisas, mas nós vamos começar a fazer coisas mais intensas aí para acesso de todo mundo que queira aprender sobre esse assunto. Maravilha. E, cara, última pergunta que eu quero te fazer aqui, né? Qual frase tu coloca nesse post-it? Né, tu sabe que eu sou o cara das frases, quem não me conhece ainda, quem tá me conhecendo agora aqui, enfim, né? Eu sou o cara que coloca conteúdo nas redes sociais através dos post-its. Para quem tá ouvindo e não tá vendo, né? O fundo aqui, os post-its são de verdade, tá? Não é papel de parede. E aí eu quero te perguntar, né? Tchau, que frase tu coloca no post-it aí para entregar pra galera? Cara, eu tenho várias. Eu adoro fazer frases, porque as frases, né, tu mesmo sabe, dentro do conceito de memética, elas ajudam a impulsionar comportamentos. Né? Então, Sim. eu tenho várias. Vamos escolher uma aqui, acho que pode ser bem interessante. Eu acho que essa última que eu conheço é bem interessante. Ó. Relacionamento é ser interessante, sendo genuinamente interessado, sem nunca ser interesseiro. Legal. Acho que uma bem interessante. Maravilha. Fantástico. Isso aqui vai para o post-it, né? Vai lá para as redes sociais também. Quero fazer o convite para todo mundo que está assistindo aqui no YouTube para se inscrever no canal, clicar no sininho, todo esse protocolo aí de rede social, curtir o vídeo, se achou o conteúdo interessante, compartilhar nas suas redes, enfim. Quem está assistindo no Spotify ou outras plataformas também puder avaliar de alguma maneira, dar 5 estrelas, seguir o canal, enfim. Fica à vontade aí. E se... Acho que o convite mais interessante cara, se você achou que isso aqui tem alguma relevância, né, que você ajude a passar adiante esse conhecimento para que a gente ganhe adeptos aí dessa comunidade que quer utilizar a ciência, né, para, cara, de forma geral, cara, melhorar a vida das pessoas. É basicamente isso, né, cara? Legal. E uma coisa que eu sempre faço, só aproveitando, Márcio, Manda. Enquanto eu puder, eu vou fazer isso. Mas eu respondo as minhas... Todo mundo que entrar em contato comigo, eu converso. Eu acho Legal. que isso é fundamental. As pessoas crescem, começam a colocar chatbot, começam a colocar um monte de gente e desaparecem. E eu quero me manter perto das pessoas o máximo possível que puderem. E se algum dia as pessoas forem falar comigo e não forem falar comigo, eu vou dizer, olha, isso aqui não é o professor Thiago. Vão saber exatamente isso.
Fantástico. Cara, curti demais. Meu chimarrão aqui. Acabei com uma térmica aqui, tomando nesse nosso bate-papo aqui. Fantástico, cara. Obrigado mais uma vez. E eu faço o convite a todo mundo que está assistindo mais uma vez para se inscrever no canal, todo esse protocolo, e fazer o convite para você seguir acompanhando aqui, porque em breve tem mais um episódio do podcast Estudos Dizem para falar sobre o que dizem os estudos. Valeu, galera! Valeu!